pastora Marluce. Amém? Vamos estar orando, né, para que o Senhor use a pastora Marluce nessa noite e que a palavra do Senhor na boca dela possa realmente cair, ter um lugar especial no nosso coração, amém? Em nome de Jesus, levante as suas mãos, você que quer realmente ser abençoado, então ore por ela, ore pelo irmão que está do lado, ore por esse momento da palavra, que o Senhor fale. Senhor, no nome de Jesus, leva cativo, Senhor, todo pensamento à Tua presença. Repreendemos, Senhor, todo pensamento, toda a distração, toda obra do mal tentando, Senhor, nos tirar daqui. Ó Deus, que possamos estar ligados contigo, sensíveis à Tua palavra. Que a Tua palavra, Senhor, na boca da Tua serva seja realmente como uma espada de dois gumes, trazendo discernimento, Senhor, abrindo nossos olhos, desvendando mistérios, Senhor, na nossa vida, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus, amém, amém. Amém, a paz do Senhor, queridos, amém? Bom, vou fazer uma pergunta para vocês, de início, talvez se você não conhece, você pode até fazer uma opção que depois você mude de opinião, tá certo? Então vamos lá, você vai pensar assim: será que você gostaria de ser um crente ovo, um crente cenoura ou um crente pó de café? Pensa, fala para quem está perto de você, quem você gostaria de ser? Depois pode mudar de opinião, tá bom? Por enquanto, já ouviu? Então vamos lá. Vamos ver se você vai querer continuar sendo a opção que você escolheu, tá certo? Bom, todos esses três elementos, compartilhou, né? Então, todos esses três elementos, quando eles passam por uma água bem quente, não é? Uma panela de água quente, eles têm alguma reação, não é? Alguma coisa acontece com eles. Então nós vamos hoje simbolizar que essa panela de água quente é a ministração da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela também é relacionada com a água, né, dentro da própria Bíblia. E você, como crente, né, vai passar hoje aqui pela panela quente da palavra de Deus, né, pela água fervendo, que é a ministração da palavra. E se você decidir ser o crente ovo, vou dizer como é o crente ovo. O que acontece com o ovo quando você coloca dentro da panela com água quente? Aquele ovo com a casca, não é? Você põe. O que acontece com o ovo, gente? Todo mundo tem essa experiência, já viu? O que acontece com o ovo? Fica cozido e fica durinho, não é assim? Então, o crente ovo é aquele que está tão fechado para a palavra de Deus, que quando ele é submetido àquela água quente, ele endurece o coração. E aí ele fica endurecido, e aquela água não consegue transformar ali dentro da vida dele. Então, querido, se você fez essa opção, eu te aconselho a mudar. Tá certo? Tem chance. Repreende agora no nome de Jesus. Fala, Senhor, crente ovo nunca mais na minha vida. Agora, se você escolheu ser o crente cenoura, deixa eu te falar. O que acontece com a cenoura quando a gente vai, descasca a cenoura, coloca a cenoura lá na água quente? O que acontece com a cenoura? Amolece, não é assim? Então, o crente cenoura é aquele que, quando a palavra é ministrada, ele recebe a palavra e ele amolece o coração. Mas, quando o tempo passa, não é? E aí esfria, ele pode até estar amolecido, mas ele continua sendo cenoura do jeito que ele era. O crente cenoura é aquele que a palavra de Deus é ministrada, ele ouve, e na hora o coração dele até amolece. Mas passa o primeiro dia, o segundo, uma semana,
nada mudou na vida dele. Então, se você também escolheu ser crente cenoura, também te aconselho a mudar de opinião. No nome de Jesus, você fala, olha, Senhor, eu amoleço o meu coração, mas eu não quero voltar o mesmo semana que vem. Eu quero que a palavra do Senhor mude o meu coração hoje, até semana que vem, até o Senhor voltar. Amém? Então, pode mudar de opinião também, querido, se você escolheu ser o crente cenoura. Agora, vamos ver o crente pó de café. O que acontece quando você coloca, não é, o pó de café na água quente fervendo? O que acontece, querido? Ele dissolve? Mais ou menos. Antigamente, quando não tinha cafeteira, não é? As pessoas tinham o costume, minha mãe fazia assim, misturava o pó de café na água fervente, misturava bem, não era assim? Aí aquele coador de pano, que algumas pessoas ainda têm, que diz que fica mais gostoso, né, do que no papel. E aí coava o café, aquele pó misturado com a água. E o que sai, gente, daquela mistura da água fervente com o pó de café? Um delicioso café. Para quem gosta de café, não é? Você já teve a experiência de passar por algum lugar e sentir o cheiro do café sendo feito? Quem gosta de café, naquela hora, se tem possibilidade, vai parar e tomar aquele cafezinho, não é assim? Então, como é o crente pó de café? O crente pó de café é aquele que, quando a palavra é ministrada, ele toma posse daquela palavra de tal forma que ele se mistura com a palavra e dali a vida dele é transformada e não tem mais como voltar atrás, porque a mistura da palavra com a vida dele gera uma transformação como café, que vai não só transformar a vida dele, mas vai abençoar as pessoas que passam perto dele. Assim como aquele cheirinho de café, assim como a gente se delicia tomando um café, o crente pó de café, quando ele encontra a palavra, a vida dele é transformada e ele passa a abençoar com aquela transformação na vida dele aqueles que estão perto dele. Então agora você pergunta, o que você quer ser? Pergunta, escuta. Eu espero que você tenha uma única resposta, não é? Aqui nessa noite. No nome de Jesus, vamos orar. Todo crente ovo, Senhor, nesse momento, quebrando o coração, todo crente cenoura, o Senhor também faz aí uma mudança, no nome do Senhor Jesus. Nessa noite, querido, eu quero compartilhar com você, crente pó de café, uma palavra no livro de Gênesis, capítulo 6. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 6. E eu quero compartilhar com vocês sobre a vida de um personagem bíblico muito conhecido. É um personagem bíblico que até mesmo pessoas que nunca leram a Bíblia, geralmente já ouviram falar sobre esse personagem bíblico. As crianças, logo que pequenas, escutam a história desse homem chamado Noé. E talvez, se você não tenha o costume de ler a Bíblia e foi lá ver o filme, que já tem até um filme, né, que está passando, Noé. Então, se você não leu ainda a história de Noé na Bíblia, eu te aconselho a ler primeiro antes de ver o filme, não é? Porque senão você pode começar a contar a história de Noé de forma errada. Minha filha foi ver o filme, né, com o Nilber, numa expectativa, porque ela conhece a história, e ela voltou falando, mamãe, não tem nada a ver. O autor, como ela falou, não foi, viajou na maionese, não é? Que é o termo lá que eles usam, viajou na maionese. Não tem nada a ver, mãe, eu acho que ele não leu a Bíblia,
Falei, filha, eu tenho certeza que ele não buscou na Bíblia inspiração. Então, se você viu o filme e não conhece a história, leia a Bíblia para você não sair contando, né, a história erradamente. Mas, nessa noite, eu quero compartilhar com vocês em Gênesis capítulo 6. E antes de falar da vida de Noé, eu quero primeiramente, o primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês é um pouco sobre como vivia a sociedade na época de Noé. Então, nós vamos ler no capítulo 6, dos versículos 5 ao 7. O 5, o 6 e o 7, ok? Então, abriram? Gênesis 6, versículos 5, 6 e 7. Diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então, se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. A Bíblia diz que naqueles dias, nos dias de Noé, estamos falando de uns 4.000 anos atrás, ok? Naquele tempo, a maldade do homem se havia multiplicado na terra. Eu pergunto a vocês, você que lê jornal, que assiste noticiário, que vê o Datena, né, dona Neide? Que presta atenção lá, não é? Nessas notícias que estão circulando. Eu pergunto para você, você acha que a maldade nos dias de hoje, no mundo, tem se multiplicado? Pergunta para quem está perto de você. Você acha que sim? Você acha que não? Quem acha que sim, levanta a mão, para eu ter uma ideia. Concordo com vocês. Acho que se não todos, a maioria. Queridos, há uns 15 anos atrás, né, para talvez os mais novinhos não saibam, mas a maioria aqui, eu acho que já tem mais de 20. Há uns 15 anos atrás, não se ouvia tanta notícia ruim como escutamos hoje. Há não muito tempo, uns 20, 15 anos atrás, determinadas notícias eram vistas como aberrações, como coisas horríveis, absurdas, inadmissíveis. Hoje, nós ouvimos todo dia na televisão situações que continuam sendo absurdas, mas já estão se tornando comuns nos nossos dias. Agora há pouco tempo, né, saiu na televisão de um filho que matou o pai. O pai era um cineasta famoso brasileiro, né, eu acho que Eduardo o nome dele, e o próprio filho matou o pai. Mas isso já não é mais novidade. Não é o primeiro em pouco tempo que a gente escuta isso. Agora também essa semana, não sei se já tem mais tempo, mas eu ouvi essa semana, de que uma criança de 6 anos foi morta pelo pai e pela madrasta. Agora, isso já não é mais novidade. Não é a primeira em pouco tempo que a gente escuta isso. E a cada dia nós começamos a ouvir notícias que já não são tão assustadoras aos nossos olhos, porque já estão comuns. E eu pergunto a vocês, será que esse tempo da sociedade de Noé não se parece com os dias de hoje? Será que a maldade do homem não vem se multiplicando no nosso tempo? Eu creio que sim. E além disso, nós podemos também perceber que nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas andam com medo de tudo.
Exatamente, porque escutamos tantas coisas, não é? As pessoas passam a ter medo, o que é natural. Tem medo de sair à noite, tem medo de passar por alguns lugares, andam com o coração angustiado, com o coração, né, não só medroso, mas algumas vezes apavorado, angustiado. Há pessoas, queridos, que já não saem mais à noite. Há pessoas que já não saem do seu bairro pelo medo, pelo pavor. Há pessoas, queridos, que já têm medo dos seus próprios familiares. Medo da mãe, medo do pai, medo do filho, medo do marido, medo da esposa. E não é medo porque o pai vai castigar. É medo porque não sabe se quando dormir o marido vai matar, a esposa vai fazer alguma coisa, o filho vai entrar com um grupo armado. Estão compreendendo que sociedade nós estamos vivendo? Tempo de Noé, nos dias de hoje. Eu tenho uma experiência que eu passei agora, sexta-feira, enquanto eu estava preparando a mensagem, eu me lembrei. Sexta-feira, eu estava trabalhando na Prefeitura de Caxias e eu trabalho na Secretaria de Educação. O horário de encerramento oficial é 5 horas, às vezes a gente sai um pouco depois. Quando foi por volta das 4 horas da tarde, começou um movimento de professores na porta da Secretaria de Educação. Os professores de Caxias estão em greve, assim como na rede municipal, no estado também. Mas nós somos da Secretaria de Educação, não fazemos a greve. E começou umas 4 da tarde, um movimento lá na porta, o que já é comum, isso não é novidade, né? Carro de som, microfone, e a pessoa no microfone falando com muita, com muito ardor na fala, não é? Aqui estava realmente quente, não é? Lá a fala. E a gente da janelinha tem uma cortina, a gente abre assim, né? Para eles não verem que a gente está olhando. Mas a gente fica olhando para ver o movimento, o que está acontecendo. Estava eu só com uma amiga e eu falei, e hoje a manifestação está bem quente. Está ouvindo a fala, porque as falas, não é? Em relação à secretária e ao prefeito, não eram muito dentro daquilo que a gente tem o costume de ouvir. Mas tudo bem, às vezes a gente até ria, comentava uma com a outra. Mas, queridos, de repente, umas 4h15 da tarde, entrou um grupo de professores dentro da Secretaria de Educação. Isso nunca aconteceu. E eles entraram pelos corredores, eu trabalho no 2º andar. Eles entraram pelos corredores, gritando e falando. E, olha, nós levamos um susto, sabe que de repente você está sentado e você começa a ouvir uma multidão entrando? A minha amiga rapidamente trancou a porta. Eu fiquei sentada na mesa, na mesa fiquei. Sabe que você, não estou acreditando. E algumas salas abertas, né, que talvez a pessoa não tenha tido tempo, porque eram as primeiras, eles começaram a entrar nas salas e começaram a falar alto, porque lá não são salas de paredes de cimento, é como se fosse boxe, salas que você tem só um pedaço, né? Então em cima é totalmente aberto, então a gente escuta tudo o que acontece, lá não pode ter segredo. E aí eles começaram a falar com as outras salas e começaram a gritar, cadê o ponto de vocês? A gente quer ver o ponto. Quem não tiver aqui, a gente vai cortar o ponto, porque o prefeito cortou o ponto nas escolas. Eu quero o cafezinho, eu quero o suco de laranja. Gente, e aí a minha amiga, né, falou assim, Marluce, o problema é que essa porta ela não tranca direito. Se a pessoa forçar, entra. Aí eu falei, mas... bom, se entrar, o que a gente pode fazer? Eu não sou prefeito, não sou secretária de educação, apesar dela se chamar Marluce também. Mas eu nem vou dizer meu nome aqui dentro. Então, eu não posso fazer nada, não fui eu que cortei o ponto, não sou eu que pago o salário. Aí ela falou assim, mas eu não sei, do jeito que eles estão e se eles decidirem bater na gente.
Gente, sabe que por alguns segundos eu pensei também, será? Eu falei, não, eu acho que eles podem até derrubar esses livros todos. Aí lá tem uma partezinha assim, fechada um pouco, onde fica escondida a geladeira, o micro-ondas. Ela me chamou, vamos ficar aqui. Se eles abrirem a porta, vão pensar que a gente foi embora. Eu falei, Paulinha, que isso? Isso não vai acontecer. Ela liga para a Regina. Regina é a nossa chefe. Liga para a Regina. Diz que quando eles saírem do nosso corredor, a gente vai embora. A gente vai fugir daqui. Ela já estava apavorada. E eu, que já estava tranquila, já não estava tão tranquila mais. Eu falei, eu ainda estava no dia com uma camisa bem oficial da prefeitura, porque teve um evento na Praça do Pacificador que eu fui. Então a camisa, sabe aquela camisa cara prefeitura? Eu falei, será que tem alguma camisa aí dentro, Paulinha, para eu trocar? Quando eu sair daqui dessa prefeitura, vão me parar lá embaixo. Aí ela, e se te baterem? Que isso, Paulinha? Gente, nós, não é? Não só nós. Depois, quando eu contei para minha chefe, eu até ia, mas na hora eu fiquei meio assim temerosa. Nós, professoras, com medo das nossas colegas, pessoas que nós trabalhamos juntas, que nós fazemos formação para elas, que nós visitamos as escolas delas, que nós tomamos café juntos. Estão entendendo como anda a nossa sociedade, queridos? Uma circunstância, uma situação, você já não sabe mais o que o outro pode fazer. Havia um limite, mas de repente o limite acabou. Você já espera qualquer loucura do outro. E aí, me faz também pensar que Jesus, lá em Mateus, ele fala sobre o tempo do fim. E em várias passagens, quando se fala sobre o tempo do fim, diz que nos últimos dias o amor esfriaria, pais se colocariam contra filhos, filhos contra pais. Será que isso é novidade agora, queridos? Estou falando alguma coisa que para você é muito absurdo? Pai contra filho, você nunca ouviu isso? Um filho contra o pai, você nunca ouviu isso? O amor se esfriando, você nunca viu nenhuma situação disso? E lá em Mateus, capítulo 25, deixa marcadinho Gênesis 6 que eu vou voltar. Mas eu quero que você abra comigo Mateus, capítulo 24. Deixa Gênesis e abra. Mateus, capítulo 24. Nós vamos ler 2 versículos. Nessa passagem, Jesus vai falar da sua volta, que eu creio que está próxima. E ele vai comparar a sociedade da época de Noé com a sociedade da época da sua vinda. E ele vai dizer assim, Mateus, capítulo 24, 37, 38. Vai lá, 37 e 38. Eu estou lenta, queridos, porque eu não estou enxergando direito. Aí estou aqui tentando achar. Bom, vamos lá. Mateus 24, 37 e 38. Veja. Pois assim, é Jesus falando, hein? 37. Pois assim, como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. 38. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Sabe o que me chama bastante atenção nessa passagem de Mateus? É que apesar
de toda a maldade que havia na época de Noé, apesar da maldade estar se multiplicando, as pessoas no tempo de Noé, assim como a Bíblia diz, nos tempos do fim, as pessoas continuavam distraídas com as coisas do mundo. Comiam, bebiam, casavam, davam-se ao casamento. Não quer dizer que essas coisas sejam erradas e nem que seja pecado. Mas sabe o que a Bíblia está nos contando e nos mostrando aqui? As pessoas estavam vivendo sua vida normalmente, preocupadas com a sua própria vida, com o seu próprio dia a dia. Não estavam preocupados com o que estava acontecendo com o outro, nem tampouco preocupados, não é, com o que poderia acontecer depois. Cada um distraído com as coisas normais da vida. E aí, vejam que situação me chamou muita atenção. Diz assim, olha, nesse versículo 38, eles estavam tão distraídos com as coisas do dia a dia, que a Bíblia fala aqui no 38, olha só, até o final do 38, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam. Eles sequer perceberam a entrada de Noé e sua família na arca. Eles só se deram conta quando veio o dilúvio, é o que a Bíblia diz. Só quando veio o dilúvio levou a todos. O que eu quero compartilhar com você nesse ponto aqui? A arca era a salvação para a humanidade naquele momento. Deus enviaria um dilúvio e a arca era a salvação para permanecer vivo. A arca salvação não era uma embarcação pequena que não chamasse atenção. A Bíblia conta, não é, como era a arca, fala inclusive das suas medidas. A medida na Bíblia usada para explicar é o côvado. O que é o côvado? O côvado é a medida do cotovelo até o dedo médio, né, a ponta do dedo médio. Então, o côvado vai mais ou menos do cotovelo até a ponta do dedo médio. Uma medida usada para calcular isso para nós seria em torno de 44 centímetros. A Bíblia diz que a arca, ela tinha 300 côvados de comprimento. Isso dá mais ou menos uns 133 metros. Eu perguntei para o Nilber, o que você acha que tem 133 metros perto da igreja? Ele falou, eu acho que é mais ou menos metade da rua João Machado. Quem é bom aí de medidas aí, que faz obra, né? Pode ajudar e ver se é isso mesmo ou mais ou menos isso ou não. Mas ele calculou mais ou menos metade da rua João Machado. Bom, é pouca coisa, querido, ou é muita coisa? Dá para você passar sem perceber ou não dá? Não dá. A largura, a Bíblia diz que tinha 50 côvados, mais ou menos 22 metros. Eu penso que é mais ou menos dessa coluna até o final aqui do templo. Eu calculo mais ou menos 22 metros isso aqui. Então, a frente, então você imagina ali, aquela parte da frente, ó, é aquilo ali. E mais todo o comprimento. E a altura, 3 andares. Sendo que a altura foi calculada, Deus determinou que fossem 30 côvados, mais ou menos, quase 14 metros. Então, eu pensei mais ou menos aqui, que cada andar devia ser mais ou menos até aquele iniciozinho daquela cortina ali. Os 4,5 metros, não dá mais ou menos isso? Até mais ou menos ali, nessa caixa de som no alto? Mais ou menos isso, 4,5 metros. Cada andar, eram 3 andares. Chamava ou não chamava atenção a construção e essa arca? A salvação, queridos, deles
estava diante deles. Mas eu penso que no início chamou atenção, era novidade, as pessoas deviam falar, comentar, mas a arca não foi criada de um dia para o outro. Ela levou anos para ser construída. Alguns teólogos calculam que em torno de 5 anos. Com o passar do tempo, a arca não era mais novidade. Com o passar do tempo, já estavam acostumados. Tão acostumados e distraídos com as outras coisas, que não perceberam. Quando Noé entrou, e olha que Deus avisou uma semana antes. Uma semana antes Deus falou, entra na arca. Você, seus filhos, sua esposa, suas noras e os animais, né? 7 pares de animais limpos, 1 par de cada animal imundo. Deus determinou uma semana antes. Agora, e nós? O que eu quero trazer para nós? Será que nós estamos também nos acostumando com a salvação e com as coisas de Deus? A arca era a salvação para aquele tempo. Hoje, Deus já enviou a salvação eterna, a pessoa do Senhor Jesus. Ele é o nosso Salvador e garante salvação eterna. Será que nós já estamos nos acostumando tanto a vir à igreja, a ir ao grupo familiar? Já fazemos isso por costume, mas a nossa vida, o nosso dia a dia, ele está se distraindo com as coisas desse mundo, com a preocupação do que eu vou comer, beber, vestir, casar, namorar, estudar, trabalhar, Facebook, WhatsApp, né, que fala? Entrei essa semana, alguém me colocou, que eu não sabia, eu falei, eu me sinto fora do mundo. O pessoal só fala disso, eu não tenho. Aí eu pergunto, será que nós estamos tão distraídos com as coisas do mundo e estamos nos acostumando com as coisas do reino de Deus? Pensa você na sua vida, no seu dia a dia. Como você acha? Uma reflexão para você mesmo. Eu quero dizer, queridos, que nós não podemos permitir que as coisas do mundo, não estou falando que são pecados, nem todas são, mas elas não podem nos distrair da salvação e da pessoa que nos garante a salvação, que é a pessoa do Senhor Jesus. Então, quero que você repita assim comigo o primeiro ponto. As coisas desse mundo, fala comigo, não vão me distrair da arca de Deus. De novo, as coisas desse mundo não vão me distrair da arca de Deus. Fala para quem está perto de você, para ver se ele gravou também. Lembra que você, crente, pode café. Não só amoleça o coração. Seja transformado pela palavra. Semana que vem, querido, vem já diferente. Olha, essa semana, olha, eu pode café, não deixei as coisas desse mundo distraírem a minha atenção da pessoa do Senhor Jesus. Amém? Então, você vai levar isso para casa de coração. Repete mais uma vez para você gravar. 1, 2 e 3. Agora, o segundo ponto que me chama a atenção aqui, volta para Gênesis. Eu falei para você deixar seu dedo aí em Gênesis, no capítulo 6. Volta lá. O segundo ponto que eu quero compartilhar com vocês é que Deus estava disposto a exterminar com a humanidade. Ele diz isso na declaração que nós lemos. Mas, apesar disso,
Ele não extermina toda a humanidade por uma única razão. A Bíblia diz que havia um homem, um único homem, que por causa dele não acaba toda a humanidade. Eu quero que você leia agora no capítulo 6, nós vamos ler o versículo 8 e 9, a continuação de onde nós estávamos. Olha o que diz no versículo 8 e no versículo 9. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Segue ainda no capítulo 6, lá no versículo 18. Olha o que Deus fala com Noé. Agora Deus vai falar com Noé. Deus dá instrução sobre a construção da arca e ele fala assim no 18: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca tu, teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. Agora vai no capítulo 7, um pouquinho mais embaixo, no versículo 1, diz assim: disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. As características de Noé, querido, homem justo e íntegro, chamaram a atenção de Deus, ao ponto de Deus mudar de ideia, de matar, exterminar toda a humanidade e de fazer com que a vida de Noé levasse o Senhor a fazer uma aliança com ele. Veja que o versículo que nós lemos ali no verso 18, ele diz que ele vai firmar uma aliança com Noé. É isso que a Bíblia diz. Aliança fala de compromisso. Quando a gente casa, a gente põe uma aliança. Significa que você tem um compromisso com uma pessoa. Deus firmou um compromisso com Noé. Agora, os filhos de Noé estavam juntos? Sim ou não, queridos, nesse momento? Estavam ao lado de Noé quando Deus fala com ele? Não. Deus fala a Noé. Firma uma aliança com Noé. No entanto, a aliança que Deus firma com Noé, ela é estendida a toda a sua família. Deus diz: eu vou fazer uma aliança com você. Por causa de você, eu vou salvar a humanidade. Eu vou salvar você, de seus filhos. Será gerada uma nova geração. Mas você não vai sozinho com a sua esposa. Você vai levar toda a sua família. Seus filhos e suas noras também irão. Sabe o que eu quero chamar a atenção, queridos, aqui nesse segundo ponto? É que quando nós decidimos que queremos firmar uma aliança com Deus, a nossa atitude de firmar uma aliança com Deus, ela traz a bênção do Senhor, não só sobre a nossa vida, mas sobre toda a nossa família. E eu quero dizer que isso não é só para quem é casado. Se você é jovem, se você é adolescente, talvez você possa dizer: mas eu ainda não tenho nem filhos, nem esposa, nem marido. Deixa eu te dizer uma coisa: se você é jovem e adolescente, estabelece no seu coração o desejo de andar debaixo da justiça de Deus no meio dessa geração perversa. Estabeleça um alvo na sua vida de ser uma pessoa íntegra. Deus vai estabelecer uma aliança com você. E certamente, seus filhos que ainda nem nasceram, já serão abençoados por esse propósito que você vai estabelecer. Você já vai começar a formar uma família, ainda que sozinho.
você já vai começar a formar uma família abençoada. Porque Deus, quando estabelece uma aliança com um homem ou com uma mulher, Ele não se esquece da família daquele homem. Ele não se esquece dos filhos daquela mulher. Ele estabelece um propósito, uma aliança com aquele homem, mas Ele estende toda a família para a bênção que Ele está estabelecendo. Talvez você já seja idoso e possa dizer: já sou idoso, meus filhos já são até casados, como vou fazer alguma diferença? Noé, querido, já tinha mais de 500 anos. Provavelmente uns 550 anos, pelo menos, quando Deus falou com ele sobre essa aliança. Seus filhos já eram casados. Alguém tem mais de 500 anos aqui? Não, né? Glória a Deus, senão também a gente ia orar aqui agora. Se Noé já era idoso, com filhos casados, mais de 500 anos, Deus estabeleceu uma aliança e estendeu para os seus filhos. Não importa a sua idade, seus filhos podem ser até casados, você pode ter até netos. Estabeleça o propósito de ter uma aliança com o Senhor. Toda a sua descendência, seus filhos e seus netos serão abençoados. Eu quero compartilhar com vocês aqui sobre a vida de o Noé na minha família. Para mim, aos meus olhos, Noé na minha família foi a minha avó. O Senhor já a levou quando Fernanda era bem novinha. Minha avó, queridos, conheceu o Senhor Jesus quando minha irmã mais velha, Márcia, tinha uns 2 anos, eu ainda era bebê. E ela passava pela minha casa e levava a gente para a igreja. Então eu vou para a igreja desde bebezinha. E ela convidava minha mãe. E minha mãe dizia: não, eu tenho que ver a novela. Quero saber o que vai acontecer hoje. Leva as crianças. Mas eu vou ficar. E minha avó levava. Eu e minha irmã. Certo dia, faltou energia elétrica. E minha avó falou: Alete, você vai ficar aqui no escuro? Vai se distrair lá na igreja. Essa distração pode. E aí ela falou: não tem mesmo o que fazer. Vou ficar aqui no escuro, eu vou lá. E ela foi. Naquele dia, minha mãe entregou a vida ao Senhor Jesus. Bendita a falta de luz, não é? Naquele ano. Sabe, minha avó, para mim, é o Noé na minha família. Por que eu digo isso? Eu não conheço de perto, de conviver. Não digo que não existam outras pessoas, mas de conviver. Uma mulher santa como foi minha avó. Uma mulher temente a Deus, como foi minha avó. Deus certamente estabeleceu uma aliança com a minha avó, que vem abençoando todas as nossas gerações. Minha avó, queridos, ela era viúva desde nova. Quando os filhos eram crianças, ela ficou viúva. E depois que ela conheceu o Senhor Jesus, sua vida era estar na casa do Senhor. Minha avó idosa, mais de 80 anos, ela ia à igreja todos os dias. Na igreja dela tinha culto todos os dias e vários horários. Minha avó ia à igreja todos os dias. Minha avó jejuava toda semana, não era a semana inteira, alguns dias da semana. Minha avó participava da vigília na igreja dela, que era uma vez por mês. Uma pessoa idosa, 80 anos, ela morreu com 83 anos, e ela fez isso até os últimos meses de vida dela. Minha avó, queridos, ela chegava na igreja 6:30 da manhã. E não é porque ela não tinha o que fazer, dormia a noite toda, porque minha avó orava todas as madrugadas. Ela recolhia fotos dos filhos, dos netos, ela pedia as fotos todas as madrugadas. Minha avó se ajoelhava e orava por nós. E quando dava
O horário dela ir para a igreja, ela ia fielmente. Chegava antes, porque o culto começava às 7. Ela chegava antes, porque ela tinha um compromisso. Ela não tinha cargo, ela não era pastora, ela não era uma líder, mas ela tinha um compromisso de chegar antes de todo mundo, porque ela levava uma flanela na bolsa para limpar os bancos da igreja todos os dias. E eu falo isso e me emociono, não porque veja isso com olhos de que tem pena dela, não. Falo isso porque me orgulho de que minha avó foi Noé na minha família. Cedo, todos os dias, até os últimos meses de vida, quando nós fomos comunicar a morte dela na igreja dela, as pessoas diziam: não é aquela senhora que limpava os bancos da igreja antes do culto começar, cedo da manhã? Assim ela era conhecida. Eu quero te dizer, querido, você não precisa saber muita coisa. Você não precisa ter grandes títulos, nem na sua vida pessoal, nem na sua vida ministerial. Basta um único coração. Basta um coração disposto, disponível para fazer a vontade de Deus. No nome do Senhor Jesus, eu quero declarar nesse segundo ponto, e eu já vou terminar no terceiro, declarando com você: eu quero uma família abençoada. Mas a minha família abençoada depende de mim, depende de você, depende somente que a gente queira ter uma aliança de verdade com o Senhor Jesus. E nós vamos declarar assim juntos. Você vai falar assim comigo: eu buscarei ter uma aliança com Deus, e certamente minha família será abençoada. Vamos repetir. Você vai falar assim: eu buscarei ter uma aliança com Deus. Repita. E certamente minha família será abençoada. Lembra que você é crente, pode café. Declara isso de coração, né? Fala para quem está perto de você, vê se ele lembra. Eu buscarei ter uma aliança com Deus. Certamente minha família será abençoada. Por último, terceiro ponto, eu quero falar um pouco sobre os filhos de Noé. Me chamou a atenção, enquanto eu preparava a palavra, que em Gênesis capítulo 6, Deus faz uma aliança com Noé e dá uma instrução para que ele construa a arca. Mas eu pergunto, nós já falamos mais ou menos das dimensões da arca. Noé tinha mais de 500 anos, por mais vigor que tivesse, era idoso. Quem acha, levanta a mão, que Noé construiu a arca sozinho? Levanta a mão. Ok, vamos ouvir a opinião. Quem acha que Noé teve a ajuda de algum amigo ou de algum vizinho? Levanta a mão. Se você acha que ele teve ajuda de algum amigo ou de algum vizinho. Quem acha que Noé teve ajuda dos seus filhos? Levanta a mão. Amém. Bom, vou dizer as minhas conclusões, porque a Bíblia não é clara em relação a isso do jeito que eu estou perguntando. Mas eu penso, queridos, que Noé não construiu sozinho. Até por conta da sua idade e até por conta de como prender tanta madeira nesse tamanho que nós estamos falando, né, o peso disso tudo. Pelo menos gente para segurar de um lado, para bater lá o prego, o ferro, que eu não sei o que tinha naquela época. Alguém tinha que estar ajudando. Segundo,
também não concordo de que ele teve a ajuda de amigo ou vizinho. Por quê? Se ele tivesse tido a ajuda de algum amigo ou vizinho, certamente esse amigo, esse vizinho, estariam dentro da arca com a sua família, com Noé. Porque se Raabe não é uma prostituta, deu guarita aos filhos de Israel, e por conta disso, quando Jericó foi derrubado, ela e toda a sua família foi salva, não seria diferente no período de Noé. Então, certamente, nenhum amigo, nenhum vizinho ajudou. Mas eu creio de todo o coração que ele teve a ajuda dos seus 3 filhos, casados, jovens, não é? Na época, tinham com certeza menos de 100 anos. Nesse período, né, quando eles entram no dilúvio, o mais velho tinha 98, então eu não sei quantos anos eles tinham quando começaram a construir, mas eram jovens para aquela época. E eu penso que Noé, apesar de só ele ter ouvido a instrução de Deus, a promessa de Deus, ele envolveu seus filhos de tal maneira naquela tarefa, naquela missão que Deus havia dado, que eles, não em momento algum a Bíblia mostra que eles se opuseram. E olha que Deus avisa uma semana antes para que eles se preparassem e entrassem na arca. Eles talvez construíssem, mas eles podiam dizer: pai, peraí, agora já está demais, trazer os animais, a gente vai ter que ajudar nisso também. Eles poderiam dizer: pai, tudo bem, só entra, fica lá esperando. Mas a gente, não é possível ficar aqui. A gente tem aqui também nosso trabalho, nosso dia a dia. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia mostra que eles entraram com suas esposas na arca no tempo que Deus determinou. O que nos faz pensar e concluir que Noé envolveu seus filhos naquela missão. E o que me chama muita atenção, nós lemos, eu já estou concluindo, tá, querido? Só mais 5 minutinhos. O que me chama atenção é que em Gênesis, no capítulo 6, no versículo 18, que nós lemos, Deus fala com Noé. Estabelece uma aliança com Noé. Agora, abra em Gênesis capítulo 9. Depois de tudo ter acontecido, o dilúvio aconteceu, 40 dias e 40 noites de chuva, mas eles só saíram da arca cerca de 1 ano depois. Mais ou menos se calcula 1 ano e 10 dias que eles ficaram dentro da arca, até que as águas baixassem. Quando eles saem, capítulo 9, versículo 8 e 9, Deus vai falar novamente. Olha o que a Bíblia diz. Disse também Deus a Noé e o quê? E a seus filhos. Deus agora não fala só com Noé. Os filhos de Noé, eles já estão também atentos para ouvir a voz de Deus. E olha o que continua falando no versículo seguinte, 9. Eis que estabeleço a minha aliança convosco. É contigo, que nem foi no 6:18. Convosco fala de plural. Com Noé e seus filhos. Agora Deus está estabelecendo uma aliança com Noé e com os filhos. E olha a promessa. E com a vossa descendência. Agora, eles foram envolvidos com a arca, com a construção, com o chamado do pai, com a promessa que o pai havia recebido. E eles tinham se envolvido tanto que eles passaram a eles próprios a ouvirem a voz de Deus, a também estabelecerem uma aliança com o próprio Deus. Eu quero fechar compartilhando
uma outra experiência da minha família, que eu creio que vai ilustrar um pouco disso que nós estamos falando. Eu disse a vocês que minha mãe se converteu, então, nós éramos pequenas, eu e Márcia, e meu irmão Sandro ainda não existia, e a Andresa, quem não sabe, a Andresa, esposa do Alain, é minha irmã, tá certo? É a mais nova. Também não existia. E minha mãe, só no projeto de Deus. E minha mãe, ela se converteu, começou a se envolver na igreja. E meu pai, ele tinha o costume, não é, de beber inicialmente socialmente, nas festas. Minha mãe parou de ir, né, nesses eventos sociais, de família, de amigos. E meu pai começou a cada vez beber mais e também, né, por conta de toda a situação, se envolver também com outras mulheres, o que naquela época não era tão absurdo assim para os homens, porque é uma sociedade muito machista, então o homem, para ser homem, geralmente tinha que ter mais de uma pessoa além da esposa. As mulheres eram quase que obrigadas a aguentar tudo, né? E dar graças a Deus que o marido sustentava a casa e os filhos. Havia uma certa imposição da sociedade até para aceitar essa situação. Quem tem mais de 40 sabe disso que eu estou falando, não é? Que era assim. E minha mãe, então, decidiu se separar do meu pai. Mas logo que ela decidiu, ela engravidou da Andresa. E ela esperou um pouco mais até que ela tomou essa decisão. Ela não tinha na igreja dela, não é, discipulado, talvez uma orientação de como ganhar o marido, e nova convertida, e então tomou a decisão baseada no que ela sentia, nas emoções, não é, naquilo que ela via. Então, difícil conviver com uma pessoa, né, que bebia, que tinha outras mulheres, que tinha dificuldade em colocar dentro de casa as coisas que havia necessidade. E não falo isso com nenhum pesar, porque entendo hoje muitas virtudes do meu pai e o quanto ele foi precioso na nossa vida. Naquela época nós não tínhamos esse entendimento. E minha mãe, então, teve que ir trabalhar fora. Nós éramos bem novos. Eu devia ter uns 8, meu irmão uns 5, Andresa uns 2 anos e minha irmã uns 10 anos. E ela teve que trabalhar fora. De início, como ela fez? Meio expediente, ela ficava em casa com o Sandro e com a Andresa para eu ir para a escola com a Márcia. Quando ela chegava, a gente que cuidava dos irmãos menores, né? Já dei muito banho na Andresa. E aí, tem que me obedecer, hein? E aí, nós, crianças ainda, cuidávamos de outras crianças pela necessidade da vida. E pouquíssimos recursos. E eu vou explicar onde eu quero chegar para você entender. Eram pouquíssimos recursos de verdade. Arroz e feijão era o que nós tínhamos. E jornal era o papel higiênico. Sabão de coco dividia ao meio, metade para lavar louça, metade para tomar banho. E nós tínhamos realmente o necessário para estarmos ali. Por vezes a luz foi cortada, porque minha mãe não ganhava muito, 4 filhos, não é? Uma tia minha chegou logo depois que a Andresa nasceu e se ofereceu em adotar a Andresa e levar, porque achou que minha mãe realmente não teria condição alguma de cuidar de 4 filhos, mas minha mãe nunca abriu mão de filho algum. E as coisas, né, o tempo, conforme ia passando, não é? Meu pai se envolvia cada vez mais com a bebida e se tornou realmente um alcoólatra, ao ponto de que a gente encontrava ele caído na rua, tinha que pegar, tinha que levar para casa, não é? Ele acordava, ele tinha que beber, ele bebia quase que o dia inteiro, totalmente dependente do álcool. Mas, apesar de toda essa situação, minha mãe
sempre priorizou uma coisa na minha casa: levar todos os filhos à casa do Senhor. E isso, queridos, não era porque era do lado da nossa casa. Deixa eu te dizer, nós, no início, morávamos em Realengo, no bairro Barata Realengo, não sei quantos conhecem. Nós morávamos lá, e nossa igreja era em Manguinhos. Nós pegávamos 3 conduções. Ponto final, um ponto antes do ponto final, até o ponto final de Cascadura. Dali pegávamos outra condução, de Cascadura até o Jacarezinho. Do Jacarezinho até lá onde era a igreja em Manguinhos, para economizar a passagem, a gente ia a pé, mas não era pouco. A gente andava um tanto. Porque na época, né, tinha que pagar a passagem. Eu e minha irmã passávamos juntas na roleta. Meus irmãos passavam por baixo, porque a roleta não era tão baixa assim, não é? Mas era dinheiro. Um dinheiro que fazia falta. E o culto, queridos, não era rapidinho. Você talvez já está aí contando horário, eu estou aqui preocupada contando que eu já vou terminar. Mas o culto na minha igreja começava 4 da tarde. Terminava 9 da noite. 4 crianças. Não tinha trabalho de criança na igreja. Nós corríamos tudo o que era possível, dentro e fora da igreja. Tinha o pipoqueiro, toda porta de igreja tem pipoqueiro. Tinha o pipoqueiro, que ele tinha uma tira de bala, não sei se ainda existe hoje. Era uma tira que você vai cortando assim a bala. Ele ficava com aquelas tiras penduradas. E toda criança queria aquela tira de bala. Minha mãe, dinheiro contado. 4 crianças, 5 horas, sem trabalho de criança. Você imagina o que poderia ser desanimador para uma mãe ir à igreja. Mas o pior era voltar. Porque domingo, coloca aí uns 30 e poucos anos atrás. Querido, se você espera nesse ponto, você imagina 30 anos atrás. 1/3 da frota de hoje. Nós sentávamos no meio-fio, abaixávamos a cabeça e dormíamos até o ônibus passar. Quando vinha o ônibus, sabe aquele desespero? Acorda! Todo mundo entrava meio desesperado no ônibus. Mas quando nós chegávamos lá no final, 2 horas de viagem, o percurso todo. Quando era o final, queridos, imagina, saímos de casa 2 da tarde. O culto terminou 9, quase 11 da noite. 4 crianças. O que você acha que nós estávamos fazendo quase perto de casa? O quê? Dormindo, claro. Estávamos apagados, só que minha mãe era 1 para 4. A Andresa não sofria, que ela ia no colo. Era a caçula. Mas a gente, eu e minha irmã, então, 8 anos, era adulto. Aí, minha filha, nem pensa. Eu ainda falo para a Andresa, para a Fernanda que pede colo. Minha filha, nessa sua idade, já era até adulta, você ainda pedindo colo. E aí, o pior, eu tinha um sono, gente, pesado. Sono de pedra mesmo. Minha mãe, 2 pontos antes, ela vinha literalmente me batendo, de verdade. Acorda, depois do culto, acorda, acorda. E eu não acordava. Por vezes, como nós morávamos um ponto antes do ponto final, por vezes o motorista tinha que parar na porta da minha casa. Algum homem que sobrasse dentro do ônibus, tinha que me levar no colo até dentro da sala, e o motorista esperando. Porque senão eu ia ter que dormir no ponto final. Porque não tinha como eu acordar. Você imagina, todo domingo, pensa, chovia, minha mãe deixava de ir. Podia cair canivete. A gente tomava banho, se arrumava e nem perguntava se a gente ia ou não ia. A gente ia sim, porque a gente sabia que ia.
qualquer coisa. Só se Jesus voltasse é que a gente não ia. Mas se Jesus não voltasse, a gente ia. Então, todo domingo, minha mãe então, vendo a necessidade do trabalho de crianças, imagina, 4 filhos, né? Dava para ver. Depois de um tempo, ela decidiu que ela ia começar um trabalho de crianças na igreja. Sem recursos, minha mãe foi fazer o curso da APEC, 1 ano de curso, pagando com o próprio dinheiro que não tinha, por amor à obra do Senhor. E quando ela começou a trabalhar com as crianças, quem eram os ajudantes para construir aquela arca, gente? Era a gente mesmo. Claro, quem queria? 4 horas, 5 horas. Hoje, para ficar 1 hora não é fácil, não é? Então, minha mãe, quem ia construir aquela arca? Nós. 9, 10 anos, eu contava história para as crianças, me sentia a própria professora, né? Contava histórias para as crianças, e minha mãe tinha aprendido na PEC sobre a importância de evangelizar crianças nas casas. Então, ela começou um trabalho nas casas, como nós temos de grupos familiares, com crianças. E aí ela abriu um trabalho no Jacarezinho, conhece o Jacarezinho, queridos? Na comunidade de Manguinhos. E nós íamos também, todos, os 4, um carregava o flanelógrafo, outro carregava a história. Minha mãe ia aos sábados com o dinheiro dela. Podia não ter dinheiro para comprar carne, mas o dinheiro para ir à igreja não podia faltar. E nós íamos com ela aos sábados, e não importava, ia para o Jacarezinho, né? Via aqueles homens armados, que já existia naquela época, andava por dentro da comunidade de Manguinhos, com os pés ali naqueles esgotos, não é? Minha mãe não ficava preocupada se a gente ia ficar doente, se a gente não ia ter uma roupa mais bonita porque tinha que gastar o dinheiro com a passagem. Minha mãe só tinha um alvo principal, a prioridade, não era um alvo, a prioridade. Eu vou construir a arca do Senhor, e os meus filhos vão construir comigo, vão aprender a construir a arca do Senhor. Quero dizer o resultado para você. Pode ter faltado carne, posso ter ficado vários dias sem luz, posso não ter comprado uma roupa com 3, 4 anos seguidos sem comprar uma roupa, e foi em torno disso que nós ficamos, o que tínhamos era o que nós ganhávamos. Mas o fato de minha mãe ter nos ensinado a construir a arca do lado dela, o resultado, querido, é que hoje todos os seus 4 filhos são totalmente envolvidos com a casa de Deus. Todos casados com homens de Deus, mulher de Deus. Minha mãe, querido, pode dizer, eu e toda a minha casa servimos ao Senhor. Todos são totalmente envolvidos. Minha irmã Márcia é missionária e ela tem pregado em muitos lugares, convidada até para outros países fora daqui do Brasil, para ministrar principalmente para mulheres, envolvida seriamente com o reino de Deus, casada com um homem de Deus. Andresa, vocês conhecem, assim como eu, trabalhamos aqui na igreja local, com maridos também fiéis ao Senhor Jesus, envolvido com a obra de Deus. Meu irmão, casado também com uma mulher de Deus, envolvido na igreja onde ele está. Quando os netos se reúnem, brincam de fazer culto, quem vai pregar, quem vai tirar oferta, quem vai dirigir o louvor. E todos nós, não só envolvidos na casa de Deus, somos todos formados, com profissão. Deus tem nos agraciado com muita bênção, até mesmo na área natural, material, profissional. Deus tem
acrescentado a cada dia o que nós precisamos, e digo, mais do que nós precisamos. Ele tem dado muito mais do que nós merecemos e do que nós precisamos. Porque minha mãe não priorizou comprar a comida especial, nem a roupa do ano, nem o brinquedo que a gente sonhava. Ela priorizou a passagem para a igreja. Ela priorizou todos os filhos, todo domingo, na casa do Senhor. Todos os sábados, fazendo a obra do Senhor com ela. Quer ter filhos abençoados? Priorize envolvê-los na casa do Senhor. Amém? Então você vai repetir para finalizar aqui comigo. No que depender de mim, toda a minha família será envolvida na casa de Deus. Repete de novo. No que depender de mim, toda a minha família será envolvida na casa de Deus. Se você é jovem, adolescente, leva essa mensagem para a sua vida, para o seu casamento. Só case com alguém que tem esse propósito também. O Senhor abençoará a sua família. Amém? Quero orar com você. No nome do Senhor Jesus, eu quero estar orando, em primeiro lugar, com você, que aqui nessa noite, talvez esteja aqui pela primeira, segunda, terceira vez, e você, no seu coração,